TDAH é ter um cérebro ruidoso, ou seja, um cérebro que funciona mais rápido, numa maior intensidade e numa maior quantidade de pensamentos. Então, são maiores quantidades de pensamento, numa maior velocidade. Isso faz com que as pessoas tenham dificuldade de prestar atenção ou de focar nas coisas do dia a dia. Ao mesmo tempo, são pessoas que, quando gostam muito de alguma coisa, fazem o oposto, fazem uma hiperconcentração que a gente chama de hiperfoco. Então, eu diria que o transtorno de déficit de atenção é um cérebro que é extremamente possante, extremamente capaz, que tem muitos pensamentos, mas que no dia a dia pode ter muita dificuldade de se organizar, de se relacionar, justamente por esse excesso de velocidade. Durante muito tempo se achou que déficit de atenção era uma coisa exclusiva de homens e meninos, porque se achava que tinha que ter a hiperatividade física. E o que a gente sabe hoje, já há algum tempo, bastante tempo, é que, na realidade, a coisa mais importante é a hiperatividade mental, ou seja, excesso de pensamento numa velocidade maior. A hiperatividade física pode ou não estar presente, geralmente vem com um grau de impulsividade. A hiperatividade mental, ela sempre está presente. Coisa mais importante, ninguém vira TDAH, tá? TDAH é um tipo de funcionamento cerebral que acompanha a gente desde que a gente nasceu, desde que a gente estreou aqui na vida material. E aí a gente vai percebendo desde cedo que existe um excesso de pensamento. O TDAH em si não percebe muito, porque ele sempre foi assim. Então ele acha que todas as pessoas têm muitos pensamentos e têm muita impulsividade ou têm muita hiperatividade. Então é difícil ele perceber. O que vai acontecendo é que na vida da criança, a mãe sempre vai achando, os parentes, os cuidadores, que a criança tem uma dispersão, tem uma tendência à dispersão muito grande, ou tem também uma dificuldade de focar nas coisas da escola, uma dificuldade em acompanhar um assunto. É uma criança que está sempre, não para escutar, ela está sempre viajando. Então, em geral, nas crianças, é uma sinalização em geral dos pais, dos parentes ou da escola. Aí que começa a tomar conta da coisa. Mas eu fico muito preocupada porque essa percepção que vem da escola ou vem da família não vem como uma percepção do que realmente é, né? Que é essa velocidade maior desse cérebro. Vem como uma coisa assim, tá tirando nota baixa, não presta atenção, não para quieto. Então, assim, é uma percepção sempre superficial do que realmente é. Porque quando você capacita uma criança a entender como o cérebro dela funciona e o que aquilo influencia na vida dela, desde muito cedo, ela vai se saber TDAH muito cedo e vai melhorar a potência desse motor também muito cedo. Então, eu aposto nisso. Em relação ao adulto, por exemplo, o que se percebe é que é um adulto que ele está sempre com a sensação de que ele anda, nada e não chega na praia. Ele não consegue concluir as coisas, ele muda de emprego, ele muda de trabalho, ele muda de relacionamento, ele está sempre perdido, assim, não de ideias, ele tem muitas ideias, mas essas ideias não se concretizam. Então, ele tem sempre uma sensação, um gosto amargo de fracasso, não por falta de capacidade, mas por falta de permanência, de foco, de atenção, de organização, para que ele possa fazer aquele cérebro render o que ele pode render. Aí é uma questão de percepção, uma questão de conhecimento e uma questão de procurar um médico especializado para que ele realmente possa ter um diagnóstico, saber se é TDAH mesmo, ou se tem um traço, se esse traço dificulta a vida dele. Porque, assim, sendo doença, sendo transtorno ou não, o importante é que as pessoas melhorem aquilo que faz com que eles tenham algum nível de frustração, de sensação ruim de que não conseguem realizar aquilo que eles sabem, de alguma maneira, intuitivamente, que podem e devem realizar. E, por exemplo, as crianças que têm TDAH,
elas passam por muitos micos, no sentido assim, que elas vão brincar, aí não pega o time da brincadeira, aí fala uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo dito naquele momento. E aí, depois de um certo tempo, dependendo da criança, ela começa a se usar de artifícios de mentira para tentar ser aceito. Não é uma característica do TDA ser um mentiroso, quanto mais, né? Mentira por mentira, não é uma característica. Ele pode, às vezes, se utilizar de pequenas mentiras para disfarçar, por exemplo, ele está indo mal na escola, aí ele não tem coragem de dizer para a mãe. Então, ele mente que o professor não entregou a prova. Na realidade, a prova está dentro da mochila dele. Então, assim, coisas que são muito mais no sentido de evitar uma atitude, ter que estudou a beça e não tirou nota, então não tem coragem de dizer para a mãe, então diz que não entregou a prova. Ou então porque ele fez a prova e disse assim, a mãe pergunta, foi bem? Ele, eu adorei a prova. Entendeu? Porque assim, ele acha que foi bem, ele não se prende nos detalhes, então ele vai errar sempre naquela finalização da pergunta e ele diz que foi ótimo. E aí quando vem a prova ele tirou 2. Então, ele não tem essa coragem de dizer. Mas, assim, em geral, a mentira do TDAH é uma mentira para tentar criar uma autoimagem melhor, para tentar parecer que não é tão burrinho assim, ou tão fracassado assim. Mas não é uma mentira de maldade, para tirar alguma vantagem. Por exemplo, a compulsão por mentira é muito característico de outras personalidades, né? A mitomania. É mentir por mentir o tempo todo. E não para tentar evitar o sofrimento do pai, da mãe. E tem uma coisa no TDAH, que a dopamina, ela é que coordena, né, o combustível desse filtro. O cérebro do TDAH nasceu fabricando menos dopamina. E ele vai passar a vida inteira buscando a dopamina, no hiperfoco, né? Porque essa novidade, essa coisa que ele tem tesão, libera dopamina. Certo. Se a gente rapidamente não descobre essas áreas de produção de dopamina que dá tesão, aí vem uma coisa grave, porque ele pode descobrir isso na adolescência no uso de droga. Droga é tudo que entra no organismo, chega no cérebro e faz o cérebro liberar dopamina. Por isso que droga dá prazer. O dia que você falar assim, capim-limão, eu tomo e me dá um barato, é droga. É a mesma coisa. Você tem drogas em substâncias, você tem drogas em comportamentos, tem comportamentos que fazem você, por exemplo, vício de pornografia é um comportamento, mas que libera dopamina. Na hora que você vai para a adolescência e o pessoal começa a usar droga, o que o moleque vê? Que tem uma droga lá, que geralmente é uma droga estimulante. Por que estimulante? Porque estimula a produção de dopamina. De liberação de dopamina. Estimula o lobo frontal. Então, ele usa aquela droga, por exemplo, um energético, um estimulante, um MD, uma cocaína, um crack, para todo mundo dar aquele... O hiperativo, ele olha o mundo e fala, caramba, tá tudo fazendo sentido. É como se alinhasse. Nossa. E aí ele começa, eu vou ficar nesse troço aqui. Sim. Aí meus pacientes falaram assim, mas eu fiquei bem. Eu falei, sim, mas o problema é que isso vai esgotar. Porque a droga não produz dopamina. Ela vai lá, é como se fosse uma laranja. Ela vai lá, espreme, e você tem aquele caldinho na hora. Chega um ponto que não vai ter mais. Espreme não sai, você só vai ficar com ruim. Entendeu? Você vai ficar com a ressaca. Aí quando você explica isso, o cara fala, eu entendi. Então vamos arrumar uma outra maneira de mexer na minha dopamina. Mas se essa informação não é dada cedo, ele vai. O que é basicamente só mental, a hiperatividade mental é muito maior. O TDAH, ele não deprime como depressão, assim, mundo cruel, papapá. Não, ele deprime de exaustão. Como se esse cérebro cansasse. Imagina aquela tempestade. Aí chega uma hora que você deve ter cansaço até de falar. E muitos confundem isso como se fosse depressão. TDAH, ele pode até ter sintomas depressivos, mas é de exaustão. E se a gente entender que uma ideia é um pensamento cruzando com outro, um cérebro que tem mais pensamentos numa velocidade maior, a quantidade de ideias
de interconexão de pensamentos é muito maior. Então, a primeira grande vantagem que eu vejo no TDA é a criatividade. Porque, assim, criatividade são ideias novas que você tem, né? Aí você pode me dizer assim, alguém pode dizer, não, pode ter uma quantidade imensa de ideia idiota. Pode ter uma quantidade imensa de ideia idiota. Mas é um fato histórico que quem tem mais ideias acaba tendo maior probabilidade de ter ideias criativas. Só um exemplo, Henry Ford, criador do carro. Ele fez o carro Ford, o primeiro modelo foi o Ford T, de tatu. Aí você vai falar, mas por que Ford T? Porque o primeiro ele começou, modelo A, B, C, D, E, F e foi. E chegou. Então ele teve a grande coisa, criatividade, né, para chegar lá, e ele teve uma outra coisa, um hiperfoco, que é outra coisa que o TDAH tem muito legal. A história do Henry Ford, ele ofereceu o carro, né, para vários banqueiros. E todos chegavam para ele, mas para que você quer isso, Harry? Porque já tem cavalo, a gente não precisa de outra coisa. E ele foi, ninguém aceitou a proposta que ele fez. Ele foi, largou o emprego, foi para dentro de casa e continuou fazendo as experiências dele, até chegar no Ford T. Quando chegou no Ford T, ele não tinha mais dinheiro para nada, ele já tinha hipotecado a casa, e aí ele chegou com um grande desafio, que era como ele botar cor nos carros, porque ele não tinha dinheiro para pintar os carros, que ele começou a produzir. Então, o carro só podia ser preto. Por isso que todos os carros que começaram a ser lançados eram pretos, porque o pigmento das minas de carvão era muito barato, ele pegava o resto da extração de carvão, então todos os carros eram pretos. Ele tinha uma coisa que ele dizia assim, você pode escolher qualquer cor, desde que seja preta, que é a única que eu tenho dinheiro para fazer. Logo depois é óbvio que as coisas deram certo, os bancos, e aí começaram a financiar e nasceu a primeira grande montadora, que foi a Ford. Então aí a gente vê criatividade e capacidade de hiperfoco, essa coisa de se manter focado no objetivo, quando há um tesão, quando há uma motivação, eu acho que são as duas grandes vantagens do TDA. O TDA que se assume assim, ele tem que ter uma coisa, bom humor. Então, assim, se vão rir, eu já estou rindo primeiro dos meus gafes, das minhas gafes, né? Mas eu acho que a índole do TDAH, eu acho que é a grande vantagem dele. São pessoas curiosas, são pessoas que estão sempre abertas para as boas possibilidades da vida, são pessoas que adoram animais, adoram bebês, adoram velhinhos, né? Tipo assim, você pode ter certeza, se você tem uma criança que tem TDAH, bebê gosta dela, bichinho gosta dela. Então, assim, tem um universo que às vezes dá muito trabalho, mas talvez seja as pessoas que têm mais preservado essa pureza infantil. A coisa mais importante no tratamento do TDAH é o conhecimento, né? Eu diria que sempre a gente tem informação correta, o conhecimento, porque não basta você ter informação, você tem que entender a informação que você teve acesso. Primeiro, também tem que ser uma informação de qualidade. Para ter informação e conhecimento, vamos a fontes confiáveis, né? De pessoas que têm uma formação, que têm uma experiência, que já deram algum resultado. Isso é super importante. Fica de olho, porque nem toda informação é uma informação produtiva ou eficiente. Então, quando a gente fala a informação, é esse conhecimento, ir na fonte de bons conteúdos sobre aquele assunto. Por quê? Porque quando uma pessoa se conhece ou se descobre TDAH e ela tem um entendimento disso tudo, o universo dela muda, porque toda aquela história que ela atribuía à preguiça, ao fracasso, à incompetência, muda, porque ela entende que aquilo tudo é gerado por um tipo de funcionamento cerebral. E ao saber desse funcionamento, ela pode interferir de livre, espontânea vontade, com seu livre-arbítrio, para fazer a melhor versão de si mesmo. Então, isso é revolucionário. Não existe nada milagroso. Então, só o conhecimento e a informação correta pode fazer você se entender e você melhorar. Isso é um fato. E lembre-se, tudo que é bom leva tempo. Não existe nada... uma orquídea para abrir leva um tempo, uma árvore para dar frutos leva um tempo,
não tem nada do dia para a noite, né? Então, assim, o que é do dia para a noite tem um preço. Vai ser feito numa artificialidade que provavelmente não vai fazer bem para a sua saúde. Então, não esqueça disso. Então, informação é fundamental que seja informação de conteúdo. Isso é a primeira etapa do tratamento do TDAH. Vamos na segunda etapa, apoio técnico. O que seria o apoio técnico? É você, a partir das informações, ter pessoas que te ajudem nessa organização externa, né? Da tua mesa de trabalho, da tua forma de estudar. São pessoas que vão inicialmente te ajudar para que você crie esse hábito de coisas que facilitem, diminuir o excesso de estímulo, desligar o celular na hora de dormir, dormir melhor, se alimentar melhor, organizar o seu tempo melhor. Então esse apoio técnico é fundamental porque é a prática de uma futura mudança, né? Terapia medicamentosa. Eu sempre digo que depende da manifestação do transtorno e do desconforto de cada paciente. Porque as pessoas acham que, tipo assim, é TDAH, vai usar estimulante, vai usar Ritalina, vai usar o Venvance, vai usar o Concerta. Gente, não necessariamente. Porque, assim, tudo depende da idade, tá? E das queixas que essa pessoa tem. Existem TDAHs que chegam na vida adulta, o que incomoda é muito mais uma reorganização e, ao mesmo tempo, que se você dá estimulante, pode piorar a ansiedade, pode piorar, por exemplo, pessoas que têm tique. Então, não é assim, essa coisa, não, fez o diagnóstico, toma isso. Não é assim. Tem TDAH predominantemente desatentivos, talvez o psicoestimulante para eles seja mais indicado, mas sempre numa dose menor possível, com eficiência. E tem gente que, por exemplo, os impulsivos, os mais hiperativos, podem piorar a ansiedade. Então a gente tem que ver sempre a hierarquia do que a gente quer fazer. Então eu costumo dizer que várias medicações podem ajudar o TDAH. Tá? E sempre em doses menores. Existem muitos antidepressivos em baixas doses que podem ajudar o TDAH, né? A bupropiona, a própria sertralina, quando ele tem associado um quadro de ansiedade muito grande. Então, assim, é uma gama de substâncias que podem ajudar. O próprio buspirona, né, que é o Ancitec, que pode diminuir a ansiedade, isso também melhora a questão do foco. Então, isso tem que ser discutido com o paciente, isso tem que ser visualizado nos seus exames. Qual o nível de dopamina que essa pessoa tem? Qual o nível de noradrenalina? Porque tem muitos TDAHs que aumentam a noradrenalina para compensar a baixa dopamina. Se ele tem muita noradrenalina, você não vai fazer uma substância que pode aumentar muito mais essa noradrenalina e ele ter pânico, ele ter ansiedade, ele ter algum tipo de manifestação de ansiedade ou pensamentos recorrentes e negativos. Então é importante avaliar isso tudo em conjunto com o paciente, né? Uma coisa que a gente hoje vê, a psicoterapia também é super importante, mas não é a psicoterapia no sentido de buscar quem é culpado pelo TDAH, se foi a mãe, se foi o pai, se foi o avô. Não é para remexer nisso. Tem tanto trabalho para se fazer, para botar a vida de um TDAH em dia, no aqui e no agora, que muitas vezes fazer uma terapia que trabalhe muito a questão do passado pode ainda fazer com que ele se perca mais. Então, a terapia cognitivo-comportamental do tipo coach é muito apropriada, porque ela começa a criar condições para que ele possa se desenvolver, técnicas, ajuda na organização, ajuda na programação, na divisão do tempo, né, na sua disciplina, na execução das suas tarefas, faz com que ele ganhe uma autoestima e depois possa ir no passado, mas com outros olhos, não com esse olhos de desespero ou de buscar culpados, né? Porque assim, tem um componente genético, mas aquela coisa, meu pai tinha, então teu pai vai culpar o pai dele vai culpar o pai dele, e aí a gente vai chegar a Adão e Eva, numa sucessão de culpas que não vai ser bom para ninguém. Então, a psicoterapia de linha cognitivo-comportamental, nesse aspecto de ajudar nessa criação de novos hábitos, de botar em prática as novas ações, é fundamental. E tem também as técnicas neuromoduladoras,
que são também muito bacanas. E aí a gente tem duas, a estimulação magnética transcraniana, que é mais para o momento agudo, naquele momento em que o TDAH pode estar numa depressão por exaustão, de tanto vir capotando. Nesse momento, talvez a estimulação magnética seja a coisa mais adequada para tirar ele desse estado depressivo, né? E tem aí que a gente não botou aqui, mas é importantíssimo, o neurofeedback. O neurofeedback, independente de estar exaustão ou não, é a grande neuromodulação, grande técnica neuromoduladora, que é um exercício para esse cérebro, para que ele possa ter mais foco, para que ele possa ter mais tranquilidade, à base de exercícios cerebrais, que são feitos através de um computador ligado ao cérebro, que faz com que haja uma harmonia de toda a atividade cerebral com excelentes resultados. O neurofeedback, ele não precisa ser uma terapia de urgência, ele pode ser uma terapia junto com o tratamento inicial, ou depois, quando você viu que o remédio surtiu um determinado efeito, mas muito aquém, ou que os efeitos colaterais dos remédios não foram legais, então o neurofeedback está sempre muito bem indicado para o TDAH. E exercícios físicos e bastante água. Por quê? Atividade física para o TDAH, ele ajuda a harmonizar a atividade cerebral, essa atividade, e sempre é muito bom que ele faça esportes que sejam de autossuperação, porque os esportes de autossuperação, como corrida, como tênis, como maratona, como lutas, desencadeiam dopamina, né? Porque é como se o teu próprio cérebro fosse te desafiando e você vai ganhando uma segurança. Muito importante. E por que muita água? Porque o excesso de ansiedade na forma de adrenalina, noradrenalina, sai do organismo via xixi. Então, isso parece uma coisa boba, mas é uma coisa muito importante a gente destacar. E eu queria só para finalizar colocar o seguinte, que o diagnóstico também é considerado uma etapa do tratamento, porque abre a porta para que o TDAH comece a se entender e buscar de fato as saídas para ele, que vão ser para todo o TDAH, mas especificamente com a sua história, com as suas necessidades, que são diferentes de um para outro. É um alívio saber que existe uma explicação e tratamento adequado para os sintomas disfuncionais ou desagradáveis do TDAH. Tá? Não esquecesse de se inscrever no canal, de acionar o sininho para que toda vez que a gente bota um vídeo novo, você possa ser avisado, e também que você siga a gente lá no Instagram. O meu Instagram é anabeatriz11 e do Alex, @alexpsicólogo.